Olá, quarto ano. Hoje, dia 17 de março, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ética. Hoje, uma quarta-feira, certo? Então, vocês vão usar o livro, tá? E hoje nós vamos falar sobre umas pessoas que são muito importantes na sociedade e que muitas vezes as pessoas terminam ignorando essas pessoas, né? Por conta da idade. São os idosos, certo? Os idosos são pessoas muito experientes, pessoas que têm muito a nos ensinar, né? Eles já passaram por várias coisas na vida deles, então eles têm muita história para contar, certo? E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? Então, o título de hoje, o idoso amigo, vocês vão colocar na página 20. E vocês estão vendo aí na página 20 os idosos junto com a família. Mas, infelizmente, nem todas as vezes isso acontece. Tem famílias que terminam colocando os idosos em abrigos, né, em asilos. Alguns porque não tem quem cuide, outros muitas vezes porque as pessoas não têm paciência com eles e terminam abandonando esses idosos lá. E eles sofrem muito porque eles ficam longe da família, muda a rotina deles, né? Muda as atividades que eles fazem. Então, é muito importante a gente cuidar dessas pessoas e respeitar, né? Muitos deles têm as opiniões bem diferentes da gente, né? Porque eles têm opiniões da época deles, da época da juventude deles. A sociedade agora, querendo ou não, está diferente. Então, tem coisas que eles pensam de uma forma diferente. E a gente precisa respeitar isso. O que muitas vezes a gente vê é a falta de respeito. E às vezes o idoso, ele até está junto com a família, mas a família não respeita. Tem aquelas pessoas teimosas, tem aquelas pessoas que não levam em consideração a opinião deles. E as pessoas terminam querendo fazer as coisas do jeito delas, muitas vezes desagradando esses idosos, certo? E tem alguns idosos que chegam numa fase que viram crianças novamente, né? Eles ficam um pouco teimosos, eles precisam de uma atenção, de um cuidado diferenciado, né? Então, isso tudo aí faz com que o idoso, ele, às vezes, se sinta até que está incomodando. Então, a gente precisa sempre valorizar, sempre ouvir essas pessoas. Eles muitas vezes sentem falta da juventude, eles já perderam muitas pessoas da família, né? Geralmente é muito difícil eles terem pai, terem mãe, alguns irmãos, filhos, muitas vezes podem já ter falecido também, então eles sentem a falta dessas pessoas. Então é importante a gente estar sempre ali, a gente estar conversando, né? E eles sentem muita saudade da juventude, porque tem coisas que ele não vai mais poder fazer, né? E agora, hoje em dia, os idosos de hoje em dia, se a gente for comparar com os idosos do passado, quem aqui nunca presenciou um idoso fazendo uma atividade física? Um idoso fazendo uma corrida, um idoso pedalando, caminhando. Antigamente a gente não via isso. Era muito difícil a gente ver um idoso fazendo uma atividade física no passado. Hoje em dia a gente vê tem idosos que dançam, né, que tem até idosos que ocupam até a mente, vão fazer um artesanato. Então, isso é bom, né? Porque está sempre mexendo com a criatividade deles. Além de mexer com o corpo, está mexendo com a mente também.
certo? Então, a gente vai ver aqui algumas imagens. Idosos com a família. Os idosos, eles acham muito interessante esse contato com a família. Claro, desde que a família o respeite, né? Porque também não adianta ele estar junto das pessoas da família e essas pessoas não respeitarem eles. Então, tem esse outro lado também do respeito, certo? E agora, essa época de pandemia foi e ainda está sendo muito difícil para eles, porque a gente sabe, né, que eles são pessoas assim que estão no grupo de risco. Claro, alguns já foram vacinados, mas ainda não estão totalmente imunizados, ainda não estão totalmente livres. Então, muitos tiveram que ficar longe da família, não receberam visitas. Então, foi um período muito difícil. Se para a gente, que é mais jovem, a gente já sente falta, assim, que a gente não pode estar junto de todo mundo que a gente gosta, imagine essas pessoas. Né? Então, está sendo, não foi não, ainda está sendo, né, uma situação bem delicada. Então, quem tiver um idoso em casa, procure conversar, né, procure sempre distrair, porque a gente só vai se livrar disso, né? Já estamos caminhando para isso, né? Com essa questão, já estão chegando as vacinas, mas quando todo mundo estiver vacinado, aí é que a vida da gente vai poder voltar ao que era antes. Então, essa é uma triste realidade. Muitos idosos, eles ficam nesses asilos. Alguns ainda estão até lúcidos, né? Ou seja, alguns conhecem as pessoas, sabem conversar, se lembram de coisas que aconteceram na vida deles, né? Mas tem uns que são totalmente dependentes de outras pessoas. Tem algumas famílias, alguns idosos que vivem com a família também, que são totalmente dependentes, né? Porque tiveram algum problema, ficaram com alguma sequela, né? E os idosos, diferente do que muitas vezes as pessoas pensam, eles são inteligentíssimos, eles são muito sábios, eles têm experiências, têm histórias, que inclusive podem até nos ajudar na tomada de decisões. Às vezes a gente está com a dúvida sobre o que a gente vai fazer, a gente está passando por algum problema. Converse com a pessoa idosa, converse com seu avô, com sua avó, com o vizinho, qualquer pessoa idosa, porque você vai ouvir o conselho mais sábio que tem. Muitas vezes eles já passaram por essa situação, então eles vão saber muito melhor como lidar com isso, muito melhor do que a gente. Então, tem essa questão aí. Tem essa questão também. Eles já viram muitas coisas na sociedade. E agora a gente vai falar de algo que deveria ser totalmente positivo, mas que a gente vê no nosso dia a dia, muitas vezes o contrário. Né? Os idosos, eles têm alguns direitos. Inclusive, existe o Estatuto do Idoso. Esse estatuto consta nele os direitos das pessoas idosas. E tem direitos que são tão básicos e a gente vê a falta desses direitos no nosso dia a dia. Então vamos ver aqui agora. Caixa preferencial. Quem já foi no banco, no supermercado, numa lotérica, né? Em qualquer lugar que tenha filas, até numa farmácia mesmo, sempre tem aquele caixa preferencial. Esse caixa preferencial, as pessoas que podem ser atendidas são as pessoas com necessidades especiais, os idosos, a partir de 60 anos, né? Gestantes, são as mulheres grávidas, lactantes, são as pessoas que amamentam, as mulheres que amamentam,
pessoas com crianças de colo até 2 anos e pessoas que são consideradas autistas. Mas essa fila, ela é separada da fila das outras pessoas. Mas o que é que a gente vê muitas vezes? Muitas vezes tem, vamos supor, 20 caixas no local e apenas um preferencial. Então, de qualquer forma, essas pessoas esperam bastante. E às vezes, na fila que deveria ser só para essas pessoas, estão lá todas as pessoas. Aí eu digo a vocês, aonde é que está o respeito nisso daí? É um direito do idoso ter uma fila preferencial? É. Mas se a gente for analisar direitinho, ainda está longe de ser o que é, a forma ideal, né, que deveria ser. Ainda está longe, né? E aqui a gente tem os símbolos, né? As pessoas com necessidades especiais ou com pessoas com deficiência, né, que é o que eles colocam geralmente nessas placas. O idoso, a gestante, pessoas com criança de colo, o símbolo do autismo, certo? Então, muitas vezes a gente vê essas pessoas ainda, passam muito tempo em pé, né, esperam bastante e muitas vezes outras pessoas que estão lá terminam passando na frente, pessoas que deveriam esperar, e elas vão ficando para trás. Então, isso é uma falta de respeito. Todo estabelecimento tem que ter a fila preferencial para dar o suporte, né, para agilizar, para que essas pessoas não passem tanto tempo em pé. Certo? Nós vamos ver agora um outro direito, atendimento médico. Tanto na marcação de consultas quanto na emergência, as pessoas idosas, elas têm prioridade nesse atendimento ou nessa emergência, independente de como for, né? Ela tem prioridade. Se chegar uma pessoa mais jovem e uma pessoa idosa, a preferência é da pessoa idosa. Mas o que é que acontece? Estamos num país que, infelizmente, faltam médicos, faltam remédios. Muitas vezes o idoso precisa, ou até mesmo a gente precisa fazer um exame. O equipamento lá, a máquina está quebrada, né? Então, tem essas outras coisas também. Mas o idoso, ele tem o direito de ter o atendimento médico. Até mesmo porque um plano de saúde para uma pessoa idosa, o preço é muito alto. É muito caro um plano de saúde. Então, é por isso que agora, na pandemia, as vacinas que estão chegando, quem estão sendo vacinados primeiro são os idosos. É por conta desse direito que eles têm. E é até bom eles se vacinarem logo, porque tem alguns idosos que têm problemas, né, como hipertensão, diabetes. Então, é bom eles se vacinarem logo para eles ficarem protegidos, né, para que a gente que é mais jovem não passe o vírus para eles, certo? Então, isso é um direito, tá? Não é porque simplesmente ninguém chegou e diz assim, não, quem tem que ser vacinado primeiro são os idosos. Isso é um direito deles, certo? Os assentos reservados, assento de sentar é com 2 S mesmo, tá? Só porque caso você fique na dúvida, eu tô falando. Então, eles têm direito aos assentos reservados nos ônibus ou em qualquer outro local, não é? Locais que as pessoas precisem sentar, então tem que ter os espaços reservados para essas pessoas. E eles também têm gratuidade nos ônibus. A partir de 65 anos, os idosos eles não precisam pagar a passagem. Isso é um direito, né? Não foi uma coisa tão simples assim de se resolver, mas é um direito deles, né? Então,
Ó, idoso tem direito à gratuidade em ônibus ou trens e assentos preferenciais, certo? Então, quando a gente sobe no ônibus, a gente vê geralmente são aquelas cadeiras amarelas que ficam na frente da catraca e tem lá a plaquinha, né, sinalizando que aquele assento ali, nem todas as pessoas devem sentar, né? Quem tem que sentar são as pessoas idosas ou pessoas com crianças de colo, né? Pessoas com necessidades especiais, certo? Eu botei essa imagem para a gente refletir. Tem ali, no, vocês estão vendo ali, aqui, ó, onde a seta está passando, esse vidro. Aí tem assim, assento reservado para passageiros especiais. Quem seriam esses passageiros? Os idosos, né, fazem parte disso. E olha só, eu botei essa imagem de propósito aí, porque é bom para a gente refletir. Os jovens, tudo sentados, e estão fingindo que não estão vendo nada que está acontecendo. Aqui nós temos, ó, dois jovens, inclusive um está até aí dormindo, né, ou fazendo que está dormindo, com um fone de ouvido. E os outros estão lá, muito bem sentados, sem estar nem aí para nada. E em pé, a gente tem um idoso e tem uma pessoa com necessidade especial. Outro direito que os idosos têm, e é muito comum, infelizmente, a gente subir no ônibus e ver outras pessoas sentadas nos lugares que deveriam ser deles e eles em pé. Aí o ônibus precisa dar uma freada para livrar um acidente, alguma coisa, e um idoso desse cai. Uma pessoa idosa, os ossos demoram muito para poder colar. Se a pessoa leva, se o idoso desse leva uma queda, ele fratura um osso, ele tem uma certa dificuldade, não é igual ao jovem. O jovem tem mais facilidade se fraturar um osso, engessar, conseguir. Tem idosos que se caírem, muitas vezes nem cirurgia, né, conseguem ficar como era antes. Então, olha aí a cena de desrespeito. E é um direito deles, né, ter esses assentos separados. Estacionamentos reservados, os idosos também precisam ter. E muitas vezes a gente chega nos locais e vê outras pessoas estacionando no lugar deles, no local que era para ser reservado deles. É um absurdo, né? Mas infelizmente isso acontece. E não está tão longe da gente, não. É uma realidade muito, muito triste. Mas acontece. E tem até a sinalização aí, né? Tem um nome bem grande, idoso. Então não tem nem como a pessoa dizer assim, ah, eu estacionei aqui porque eu não sabia, porque o nome está bem grande aí. Então tem locais que o estacionamento do idoso tem esse nome e tem outros locais que tem esse desenho. Tem muitos locais que tiraram esses desenhos e colocaram o nome idoso porque eles achavam esse desenho, eles achavam que isso era uma ofensa, né? Porque o idoso está aí com a bengalinha. Então, tem muitos locais que eles não podem mais fazer esse desenho. Então, eles colocam lá o nome idoso, certo? Uma pessoa não alfabetizada, se ela chegar no local, né, assim, ela pode até dizer a outra pessoa, ok, ela vê nessa imagem, oh, isso aqui é do idoso, né? Então, fica melhor nessa questão, né? Mas, então veja só, a tarefa de hoje é de casa, por quê? Na página 22, a gente tem assim, você conhece algum idoso? De onde? Aí é pessoal, né? Você vai dizer, você conhece algum idoso, de onde ele é, se ele é da sua família, se ele é seu vizinho, né? Enfim, você vai dizer de onde você conhece. O segundo quesito é uma entrevista com uma pessoa idosa. Então, tem assim.
Hora da entrevista. Entreviste um idoso. Qual o seu nome? Aí você vai escrever qual o nome desse idoso. Em que cidade você nasceu? Você vai perguntar a ele, olha, você nasceu aonde? Ele vai dizer qual foi a cidade, aí você escreve. Letra C. Qual o seu prato predileto? O que é que esse idoso gosta de comer? Aí você vai perguntar a ele, ele vai dizer, você vai lá e escreve. Quais as brincadeiras e brinquedos preferidos da sua infância? Provavelmente ele pode dizer o nome de uma brincadeira ou um brinquedo bem diferente, né? Pode ser que você não conheça. É bom que você já passa a conhecer também outras coisas que já se passaram, né? Letra E. Diga algumas coisas que mudaram muito daquela época para a de hoje. Na época que eles eram crianças, vocês vão perguntar a ele o que foi que eles acharam que mudou. Aí você vai e escreve, certo? Terceiro. Pinte de vermelho os espaços em que aparecem algumas atitudes que devemos ter com os idosos. Nós temos aí as palavras cuidados especiais, alegria, respeito, atenção, carinho, amor e paciência. Quando vocês pintarem essas palavras de vermelho, vocês vão ver que vai formar um coração, tá certo? Então, hoje, a atividade é apenas de casa, por conta disso, porque tem essa entrevista, tá certo? Mandem a atividade de vocês pelo aplicativo, tá certo? Tem gente que está mandando, mas tem gente que não está mandando, tá certo? Então, mandem para a gente sempre registrar e passar quem é que realmente está fazendo a atividade, certo? Então, hoje, a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.